Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à nossa segunda aula. E nessa aula eu irei abordar a questão sobre o diagnóstico de problemas, como resolver falhas comuns, como resolver problemas simples de hardware e software e como usar ferramentas básicas de diagnóstico para encontrar essas falhas. Bom, aqui estão algumas falhas comuns e eu vou explicar o que são cada uma delas. Bom, ok, primeiro nós temos o computador travando com frequência. O computador travando com frequência pode ser inúmeras coisas, mas as principais podem ser superaquecimento, a memória RAM com falha ou até algum malware, algum vírus. Pode ser um Trojan, pode ser um vírus comum, pode ser inúmeros tipos de vírus. Bom, também temos a tela azul, que normalmente indica erro grave. Pode ser drivers, falha na memória ou defeito em hardware. Bom, a tela azul é algo que assusta muita gente, mas você não tem que ficar assustado com a tela azul. A tela azul é algo normal, que acontece com certa frequência. Bom, a tela azul é um erro grave, como já foi dito, só que dos erros graves é o mais comum. Também temos a ausência de vídeo. E se o computador liga, mas não aparece nada na tela? Pode ser um problema na placa de vídeo, o cabo pode estar desconectado, o monitor pode estar com defeito, a memória RAM pode estar desencaixada. Sim, até a memória RAM em local errado ou encaixada de forma errada pode ter problema com o vídeo. Temos também a questão dos barulhos estranhos. Barulhos estranhos pode ser o HD falhando ou o cooler com poeira e desalinhado. Bom, a questão dos barulhos estranhos normalmente tem a ver com fãs que estão em locais errados ou estão na potência errada, o cooler que pode estar torto, e pode ser o HD, porque o HD é um disquinho que fica dentro, girando. Vou mostrar para vocês aqui o interior HD. Bom, um HD é assim, ó, ele é formado dessa forma. E caso esse disco fique com algum tipo de arranhão, alguma coisa, ele começa a fazer um barulho extremamente enjoado e que pode dar até dor de cabeça. Eu tenho, talvez, lá pro fim da aula, eu tenho um exemplo para vocês como esse barulho. Então, voltando aqui pro nosso slide. Aqui, agora nós vamos falar para vocês como identificar qual é o seu problema e o tipo do problema. Bom, observar o comportamento. O primeiro passo é, você tem que observar quando ele começou e como ele começou. Como ele começou é mais difícil, mas quando começou é a parte mais fácil. Se ontem você estava jogando tranquilamente e hoje já não está funcionando, o que foi que mudou? A temperatura, se choveu ou não. Você começa a prestar atenção nesses detalhes. Isso é algo que acontece constantemente ou apenas de vez em quando. Por exemplo, seu computador está ligado, aí ele desliga, aí ele liga de novo, aí ele desliga, aí ele liga de novo. Ou você está, por exemplo, jogando, aí um dia ele desliga e não liga mais durante o dia, e no outro dia ele já liga normalmente. Primeiro, você começa a verificar as conexões físicas. Cabos mal encaixados, memória RAM solta, ou o disco rígido com mau contato são casos comuns. Ou seja, primeiro você olha na parte externa que você consegue observar com seus olhos. Nada ainda muito técnico. Você apenas passa o olho, checa os cabos, se todos os cabos estão encaixados, no local certo, claro. Se a memória RAM realmente está encaixada, se ela está solta, porque a memória RAM você tem que fazer uma pressão a mais, você tem que fazer um clique para ela realmente estar encaixada. Ou o disco rígido com mau contato, que seria o HD ou o seu SSD. No caso do disco rígido, seria um HD, que seria o disquinho que fica girando dentro dele. Então você checa todas as conexões e se nada disso resolver, você vai para o terceiro passo. Você testa com outro periférico. Se não aparecer a imagem, você testa com outro monitor, ou com a televisão, celular, qualquer coisa. Isso pode ajudar a saber se é o monitor ou alguma outra coisa. Se possível, se você tiver na sua casa, você pode testar com outra memória RAM, você pode testar com outro mouse, outro teclado, você pode testar com outro processador. Claro que se você tiver na sua casa. Esse se você tiver peças sobressalentes, é mais fácil encontrar o erro. Você pode ir tentando encontrar o erro de um por um. E também você pode usar ou escutar sinais sonoros. A BIOS emite sons específicos para avisar de problemas.
Um bip longo e dois curtos, por exemplo, pode significar placa de vídeo. A BIOS tem um set de barulhos e LEDs que saem na BIOS, que podem ser utilizados para identificar problemas como esse aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês onde fica a situação. Bom, fica mais ou menos por aqui nessa região. É que cada placa-mãe vai ter o seu local diferente, mas a minha, ela fica mais ou menos por aqui, os LEDs. Mas aí depende de cada placa-mãe. Mas é algo que é bem fácil de encontrar, porque é algo que realmente pisca e faz barulho. O barulho você pode encontrar tanto por áudio quanto por vídeo. Eu não presto atenção no barulho, eu vou somente nas LEDs. Porque, por exemplo, se tiver com problema na VRAM, a LED da VRAM vai estar acesa. Se for da RAM, a da RAM vai estar acesa e por assim por diante. Se eu não me engano, o único problema é com a fonte. E falando em fonte, isso é um ponto sério que eu fiquei de falar para vocês. Por favor, não tentem abrir a fonte de vocês. A fonte é a parte mais perigosa que alguém pode mexer no computador. A fonte pode levar à morte. Inúmeras pessoas que não tinham experiência, que tentaram fazer manutenções com a fonte, levaram choques de alta voltagem, até mesmo com o computador desligado, fora da energia. Porque a fonte, ela armazena energia. Por causa que o computador precisa desse... como se fosse um carro. Ele precisa dessa energiazinha já para começar a ligar. Então, nunca mexa numa fonte se você não sabe o que você está fazendo. Até técnicos normalmente não gostam de mexer em fonte, porque ela é extremamente perigosa. Bom, também temos ferramentas de diagnóstico. E essas ferramentas são o seu maior aliado se o seu computador está ligando e algo não está dando certo. Nós temos o Memtest 86, que permite testar a memória RAM em busca de erros. Basta criar um pendrive de boot com ele, iniciar o computador por ele e deixar o teste rodar. Um exemplo, por exemplo, esse Memboost é assim. Eu poderia mostrar um exemplo. Por exemplo, aquele aqui. Você precisa de um pendrive. Você instala ele no seu pendrive. E você liga o seu PC pela opção de boot pelo seu pendrive. Você vai ligar seu PC normal, vai entrar na BIOS e dentro da BIOS vai estar lá a ordem de boot. Na minha, pelo menos, aparece na minha cara. Mas eu vou, por exemplo, mostrar alguns exemplos de outra BIOS para vocês. Aqui, ó. Seria isto aqui, ó. É a prioridade de boot, que está aqui, ó. Ele estaria mais ou menos por aqui, que seria um USB. Você coloca aqui para frente. Você faz o troca para você abrir pelo aplicativo. E através desse aplicativo você pode realizar testes da memória RAM para ver se tem algum erro. Também tem o Crystal Disk Info, que ele verifica o estado de saúde do HD e SSD e mostra se o disco tem setores defeituosos ou problemas físicos. Bom, esse aplicativo é fenomenal para caso você esteja formatando seu PC, realizando alterações. E ele é extremamente personalizável, como vocês podem ver aqui. Podem colocar o que vocês quiserem. E aqui ele vai dar inúmeras opções de você fazer o que você quiser com o seu SSD. Você pode particionar ele, você pode diminuir o espaço, você pode resetar, você pode diminuir a energia que ele usa. São inúmeras as possibilidades, tanto até do mais experiente para o mais comum. Você pode ver até a temperatura dele, pode fazer o teste de vida útil dele também. Bom, nós também temos o monitoramento de temperatura que pode ser feito pelo HW Monitor. O HW Monitor mostra temperaturas e voltagens dos componentes. Ele é ótimo para descobrir se seu computador está com problema de superaquecimento. Ele é extremo para quem mora em regiões quentes. Eu acho que esse aplicativo é fenomenal. Ele é indispensável para analisar a temperatura dos componentes do seu computador. Ele é extremamente importante para caso o seu computador esteja desligando sozinho. Você pode utilizar ele para ver se o problema está realmente no seu computador ou se é um ambiente externo. Por exemplo, aqui fora pode estar fazendo 40 graus, mas seu computador pode estar fazendo 60, 70 e estar desligando. E 60, 70 são temperaturas normais e não deveria ser por causa da temperatura. Então você já vai eliminando que não é por causa da questão da temperatura. Bom,
Além desses que são aplicativos externos, nós também podemos usar o gerenciador de tarefas, que mostra o que está consumindo recursos e pode ajudar a descobrir se o problema está na RAM, no disco ou na CPU. O gerenciador de tarefas é uma ferramenta extremamente útil e versátil. Ele é fundamental, por exemplo, para encontrar vírus. Sim, vírus. Por exemplo, opa, pronto. Perdão. Ele, por exemplo, ele mostra o consumo que cada coisa está tendo no seu computador. Então, por exemplo, se tem algo aqui que está consumindo mais do que ele deveria, ou algo que você não conhece está consumindo muita coisa, as chances de ser um vírus são extremamente altas. Ou alguém pode estar até minerando criptomoedas no seu computador. Isso é algo que já aconteceu comigo e já aconteceu com muita gente por aí. Bom, também temos outra que já é integrada, seria o verificador de arquivos dos sistemas, o SFC ou Scanal, que é um comando do Windows que repara arquivos corrompidos no sistema. Bom, esse também é muito útil para problemas específicos do Windows, que podem ser arquivos corrompidos ou outras coisas. Você vai apertar Windows R e logo após apertar o Windows R, você vai escrever Scanal ou SFC e vai iniciar a análise. Ou você pode ir pelo prompt de comando, temos essas duas opções. Aí você digita esse aqui, SFC /Scanal. E assim vai começar a escanear seu sistema. E vai demorar um pouco, porque são muitos arquivos. E após essa verificação desses arquivos, ele vai ver se tem algum arquivo corrompido do Windows, se algo do Windows mesmo está corrompido. E após isso, ele vai continuar tranquilo. Se não tiver nada, claro. Bom, e o que nós podemos concluir nessa aula 2? Para primeiro resolver os problemas, nós primeiro precisamos raciocinar o problema. Antes de ir para opções de mão na massa, de abrir o hardware, nós primeiro temos que pensar o que pode estar acontecendo. Se pode ser chuva, picos de voltagem. Antes de botar a mão na massa, primeiro temos que pensar no software também, caso ele esteja ligando. Caso ele não esteja ligando, nós podemos ir direto para o hardware após nós raciocinarmos o problema. E também é algo que deve ser prático. Regularmente você deve realizar diagnósticos no seu PC para ver se tem algo em dia. Porque, por exemplo, um problema que hoje pode não parecer nada, pode evoluir para algo extremamente complicado de resolver e extremamente complexo. Porque um problema de memória RAM hoje, amanhã pode se tornar um problema de arquivo corrompido, que depois pode se tornar um problema de Windows corrompido, que pode até bricar o seu Windows. E se bricar o seu Windows, você vai ter que formatar o seu SSD e fazer todo o trabalho de reinstalação. E provavelmente irá perder todos os seus arquivos, o que não é algo legal. E para evitar perda de arquivos também, tem ferramentas de nuvem, como o Google Drive, que servem para guardar seus arquivos e deixar lá. Bom, então é isso. Com isso concluímos nossas duas aulas. E após essa aula eu vou fazer aquele quiz que vocês já conhecem, com os assuntos dessa aula, para que vocês possam fixar e comprovar que vocês viram a aula. O quiz tem que ter no mínimo 50% de acerto para que a prova seja liberada para vocês e que vocês possam realizar a prova, para assim vocês receberem o seu certificado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Espero que vocês tenham aproveitado o curso. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Muito obrigado pela atenção de vocês.